Boa noite, igreja. Que a graça do nosso Deus esteja sobre a tua vida de forma abundante. Amém? Vamos ficar de pé para começarmos este culto adorando a Deus através da nossa oração. E a oração é exatamente a melhor oportunidade que nós temos de abrir o nosso coração para Deus. Quando nós estamos dialogando, conversando com os nossos irmãos, é o momento em que a gente se abre e fala daquilo que está no nosso coração. Se estamos falando de futebol, de sociedade, de brincadeira, seja o que for, isso está saindo do nosso coração. Quando nós abrimos o coração para Deus, nós podemos falar de futebol, nós podemos falar de brincadeira, nós podemos falar de amenidades, de trabalho, do que quisermos falar com Deus. Mas eu acho um desperdício nós termos Deus nos ouvindo, nós termos Deus com os braços abertos, nós termos Deus com as mãos estendidas para nós e nós gastarmos o nosso tempo conversando amenidades com Ele, conversando banalidades com Deus. Então eu te convido a abrir o teu coração e colocar para Ele aquilo que mais está te prejudicando, pressionando, pesando, aquilo que mais está te preocupando, te deixando ansioso, ansiosa, porque se tem alguém que pode te ajudar nessas situações, esse alguém é Deus. Se tem alguém que pode te ajudar a superar as barreiras da vida, os problemas da vida, as dificuldades da vida, esse alguém é Deus. Então eu quero te convidar a, nessa oração, abrir teu coração e dizer para Ele: Deus, o que está brabo, o que está difícil, o que está ruim é isso, e eu vou entregar nas tuas mãos. O Senhor é maior do que eu, o Senhor é mais poderoso do que eu, e o Senhor sabe mais do que eu. Então resolve isso. Eu vou confiar no Senhor. A minha fé no Senhor não tem limites, assim como o seu amor por mim não tem limites. Abre o coração para Ele. Sim, papai, o Senhor não colocou na sua palavra limitação alguma a que assuntos devemos conversar com o Senhor. O Senhor só nos disse: clama a mim e responder-te-ei. E o nosso clamor nessa noite é que o Senhor nos responda mostrando as coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, porque é exatamente isso que o Senhor nos prometeu. Que o Senhor olhe para cada um de nós e encontre em nós adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Encontre em nós corações abertos, disponíveis a serem transformados, mudados, corrigidos, libertos, amolecidos pela sua presença. Nós queremos, sim, Pai, nos aproximarmos mais do Senhor. Por mais que as nossas atitudes, por mais que os nossos pensamentos, por mais que as nossas ações e omissões nos afastem do Senhor, o nosso espírito tende e quer estar cada vez mais próximo do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos direcione de tal forma a suplantarmos os gritos da nossa carne, os berros da nossa alma, para que nós possamos ouvir os sussurros do Seu Espírito. Eis-nos aqui à Sua disposição. Fala conosco. O Senhor já sondou os nossos corações e sabe do que precisamos e o que nos angustia, o que nos preocupa, e nós entregamos tudo nas Suas mãos, em nome de Jesus. E entregamos também ao Senhor, Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão, porque o Senhor é tudo, e tudo que temos veio do Senhor. Tudo que somos foi o Senhor que fez. O Senhor é o nosso tudo. Te adoramos, te louvamos e reconhecemos nossa dependência do Senhor
em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus. Nós engrandecemos o teu nome nessa noite, Pai, pois não há outro como tu, Jesus. Levante suas mãos e declare nessa noite: queremos o teu nome engrandecer e agradecer
ti por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa
Jesus. Nossa maior alegria é estar na Tua presença, Pai, para Te louvar e engrandecer o Teu nome, Jesus. Pois não há lugar melhor que não seja a Tua presença, Pai. Aleluia. Para Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia, Jesus. Declaramos que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, Pai. Aleluia, Tu és a vida, Tu és a árvore da vida, Jesus. Santo, santo, santo és Tu, Jesus. Declaramos a Tua bondade, Senhor. Aleluia. Tu és bom, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, e eu cantarei da bondade
bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, e eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, e eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, e eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, e eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, e eu cantarei a bondade de Deus. E eu cantarei a bondade de Deus. E eu cantarei a bondade de Deus. Deus é fiel em todo o tempo. A sua bondade me seguirá. Nós cantamos isso, nós lemos isso na Escritura, nós sabemos disso, nós temos certeza disso.
E quanto nós retribuímos isto? Quanto de tudo isto nós entregamos de volta para Deus? Será que quando nós cantamos "Eu confiarei em Ti", nós estamos realmente declarando a Ele a nossa confiança e efetivando a nossa confiança nele? Ou é apenas a letra de uma música? Ele é fiel, se nós confiarmos ou não. Ele nos cuida, se nós nos cuidarmos ou não. Ele nos ama, se nós amá-lo ou não. Ele é Deus, se nós acreditarmos ou não. Ele não muda, se nós aceitarmos ou não. Ele é tão tremendo, tão maravilhoso, que não cabe na nossa compreensão, na nossa mente. Nós só vamos conseguir perceber, entender e ter uma noção de quem é e quanto é Deus no nosso coração. Então agora nessa vez que cantarmos, mais essa vez que cantarmos esta música, esta letra, diz para Ele que tu confia nele, mas não apenas com a boca, diz com o coração: eu confiarei em Ti. E confie realmente, e pode ter certeza, Ele vai te surpreender. Mais uma vez. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Todo tempo Ele é fiel. Em todo tempo Tu és tão bom. Não depende das nossas ações. Com todo fôlego que tenho, e eu cantarei a bondade de Deus. Não podemos apenas cantar. Em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, e eu cantarei a bondade de Deus. Não apenas cante a bondade de Deus, mas entenda: a bondade Ele é bom. de Deus. E se é bom, é bom para ti, é bom para mim, é bom para a nossa família, é bom para a nossa nação. Abre teu coração e deixe essa bondade inundar a tua vida. De Deus, e eu cantarei a bondade de Deus. Nós não queremos apenas cantar a sua bondade, papai. Nós queremos senti-la também. Nós queremos ser impactados pela sua bondade. Nós queremos ser totalmente mudados, transformados. Queremos ser libertos pela sua bondade, porque os nossos méritos não alcançam tudo que nós precisamos do Senhor. Confiamos no Senhor, entregamos nas suas mãos e dizemos: tens toda a liberdade para derramar da sua bondade sobre nós. E sabemos que até na correção, até na exortação, o Senhor é bom. E o Senhor está demonstrando o seu amor quando nos corrige, quando nos exorta, quando nos castiga. É por amor e é para o nosso bem. É a demonstração, a materialização da sua bondade em nós, por nós e para nós. Recebemos, tomamos posse
e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Tenha bondade. Sinta-se em casa, muito bem-vindos. As crianças vão para o culto. Meu coração é fértil? É uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. É uma pergunta que nós precisamos ter consciência do que ela significa. Meu coração é fértil? Acho que não vai dar para ministrar com esse microfone. Som. Jesus sempre ensinou por parábolas. Não foi a única maneira que Jesus usou para ensinar, mas ele tinha uma preferência para ensinar através das parábolas. Por que isto? Facilita a compreensão, facilita o entendimento. E só aquelas pessoas que estavam dispostas e inseridas dentro do contexto da palavra é que iriam entendê-la. Ou seja, Jesus não jogava pérola aos porcos. Jesus só falava com aqueles que queriam ouvi-lo. E a parábola era a ferramenta de peneira. Aqueles que realmente queriam ouvir de Jesus, conhecer Jesus e estar com Jesus, esses preparavam o seu coração de tal forma que entendessem a palavra. E é isto que nós precisamos fazer hoje. Preparar o nosso coração, desejar ser ministrado por Jesus. Porque se vocês decidirem desejar que eu ministre vocês, o que o Ramiro tem para entregar é bem pouquinho. Agora, o Espírito Santo, fazendo da minha vida um canal apenas, e o teu coração estando preparado, aberto, disposto, pode ter certeza, ele vai conseguir ministrar muito mais. Ele vai conseguir trazer aquilo que está no coração de Deus para a tua vida. Então, deixa ele falar contigo. E dentre tantas parábolas que Jesus usou, uma que tem um significado muito grande, que nós precisamos aprender cada dia mais através dessa parábola, é a parábola do semeador, que também pode ser chamada de parábola do solo fértil, ou parábola dos tipos de solo. Eu vou usar ela está descrita nos 3 evangelhos, em 3 evangelhos. Só João que não fala sobre a parábola do semeador. Mas Mateus, Lucas e Marcos falam. Eu vou usar o texto de Lucas 8, do 5 ao 15.
É muito conhecido e um texto que, quanto mais nós lemos ele, quanto mais nós nos expomos a ele, mais ele nos ensina. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. E ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e a arranca do coração deles e os impede de crer e de ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que, com o coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e, com paciência, produzem uma grande colheita. Esta palavra tem que falar contigo nessa noite. Amém? Então incline tua cabeça e peça para Deus falar contigo. Pai, a tua palavra está exposta. As letras nós já conhecemos. O texto é muito conhecido. Mas agora, Pai, nós queremos a revelação dessa tua palavra. Não de homens, mas a revelação do seu Santo Espírito. Nós queremos o ensinamento da sua palavra para a nossa vida hoje. E nós queremos discernimento para colocarmos essa palavra em prática no nosso viver, no nosso andar, no nosso caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O coração humano é como os tipos de solo. Para quem viveu ou teve contato com a agricultura, sabe que a colheita é o final de um processo que começa lá desde a escolha da terra, a preparação dessa terra, a correção desse solo, até chegar no plantio, aguardar o tempo da maturação dessa planta, para depois chegar na colheita. O nosso coração é esse terreno. Só que no nosso coração humano a gente quer plantar hoje e colher amanhã. Nós não queremos passar pelo processo. Nós não queremos aguardar todo o processo. E na maioria das vezes nós não queremos preparar o plantio. Plantamos e pronto, e vai. E a palavra de Deus já nos ensina que nos últimos tempos os dias se encurtarão. Não é os dias vão deixar de ter 24 horas ou a hora deixar de ter 60 minutos, mas nós vamos estar tão envolvidos em atividades que não vamos alcançar
dar conta de tudo aquilo que programamos para o dia. E aí acaba que deixamos para amanhã tarefas que eram para hoje. Obviamente, amanhã nós temos que recuperar o tempo perdido antes de começar as tarefas do dia. E aí já não deu mais para fazer tudo aquilo que programamos, fica para terça. E assim nós vamos enrolando e levando, fazendo só as coisas urgentes. Porque queremos plantar e colher no mesmo dia. Não queremos o processo do plantio até a colheita. Se o coração humano ou se o solo está adequadamente preparado, então pode receber a semente da palavra de Deus e produzir uma colheita abundante. Quando nós pensamos no processo de preparação do plantio, nós vamos ver que existe, até a hora do plantio, várias fases de preparação. Vamos pegar, quem já teve contato com a agricultura, vai conseguir me acompanhar mais naturalmente naquilo que eu vou falar agora. Mas pegando uma terra bruta, nunca foi trabalhada, ela tem uma vegetação nativa e natural. Se nós pegarmos aqui, nesta região, a geografia aqui, por ser uma geografia bastante irrigada, a cultura mais adequada para a região é o arroz, que depende de muita irrigação. Mas onde não se planta arroz, nasce o amaricá, nasce a vegetação nativa aqui, o campo nativo, a grama nativa. Então ela se torna adequada para pecuária, para outras atividades que não só o plantio do arroz. Mas aí compramos uma terra agora e vamos começar o plantio. Não adianta chegar lá e já jogar semente em cima do amaricá, em cima da grama, em cima da vegetação nativa. Nós primeiro temos que lavrar essa terra. E lavrar a terra é você pegar o arado, que cala fundo, que faz uma vala e vira essa terra. Pega aquela vegetação nativa e vira ela para baixo. Vai para um lado, virando, volta para o outro, sempre virando, virando, virando. Obviamente que ali vai aparecer pedaços de terra dura, grudada, que a gente chama de torrão, e vai ficar os valos, como nós chamávamos lá em Tenente Portela, as vergas, vai ficar tudo irregular o terreno. Se plantar ali, vai vir? Vai, mas não vai ser o melhor resultado. Então, precisa gradear. Pega outro equipamento, cheio de discos, agora não é um trabalho que vai muito fundo, ele vai cortar, quebrar aqueles torrões, deixar a terra mais macia, mais fofa e mais nivelada. Aí vem a semente. Depois da semente, semeada toda a área, a grade vem de novo, agora um pouco menos profundo, só para revolver a terra, para esconder a semente. Um trabalhar bem suave, que é para que a semente não fique exposta. E ela não ficando exposta, não vai ser consumida pelos pássaros e também vai germinar mais rápido, porque ela depende do ambiente propício, ou seja, de estar enterrada para poder germinar. Então, quando está
todo o terreno preparado, compensa lançar semente. E neste processo, as pessoas que estavam ouvindo Jesus conheciam muito bem este processo de preparo da terra. Eles sabiam o que Jesus estava falando. E o coração humano, ele assemelhou ao solo onde se faz a plantação. E ele descreve, então, 4 tipos diferentes de coração. 3 desses tipos não são produtivos. 3 tipos de coração não têm frutificação. É desperdício semear nesses corações. E a prova de que nós recebemos a palavra, que nós estamos frutificando, que nós somos salvos, é exatamente o fruto que esta palavra produziu em nós. Se nós recebemos a palavra de salvação e não mostramos fruto, não mostramos o resultado dessa palavra, ela foi uma semente jogada fora. Ela não correspondeu ao destino que ela tinha. Não alcançou o destino. Não é meramente eu ouvir a palavra, simplesmente ouvir a palavra de Deus, ou eu chegar, levantar minha mão quando o pastor faz o apelo e fazer uma profissão de fé. Mateus 7:20 nos orienta muito bem a respeito disso. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Em outra versão diz, pelos frutos vos conhecereis. É possível identificar a pessoa pelos frutos. Isso é tão real na nossa vida, que é uma das máximas da investigação policial. Eles procuram primeiro, para descobrir uma pessoa que tenha cometido um delito, os investigadores procuram identificar o que no direito a gente chama de modus operandi, ou como é que isto aconteceu. Qual foi o processo deste delito? Como é que ele começou, qual foi o meio dele e como é que ele terminou? A partir da identificação do processo, do modus operandi, do modo de operação daquele delito, vai ficar fácil identificar o seu autor. Ou pelo menos vai se conseguir excluir aquelas pessoas que não agem daquele jeito. E a palavra de Deus é que nos orienta assim. Pelos frutos, pelo resultado final, nós podemos identificar a pessoa. Então são 4 tipos de solo, e o primeiro solo que Jesus ensina ali é a beira do caminho. Ou seja, significa um coração, um solo duro. E esse tipo de solo representa a pessoa que ouve a palavra e que não quer nem conversa. É muito comum nós querermos chegar nas pessoas e falar de Jesus. Esse negócio de religião não é para mim. Não, é o seguinte, se não quer perder o amigo, não vão falar de religião. Eu não falo de política, de futebol, nem de religião, que é para não me estressar. Então, fica tu com o teu Deus e eu com o meu, deixa assim e está tudo certo. Esse é o solo duro. Não insista. Não joga fora a tua semente. Ele já disse que ele não quer saber dela.
Alguns até, se tu insistir, tá bem, então fala aí, o que tu quer? Mas o coração está fechado. Ele só está sendo bem educado contigo. Ele só está querendo se livrar de ti. Então a forma mais fácil de se livrar é deixar tu falar para ele poder te mandar embora. Fala logo o que tu tem que falar. Terminou? Beleza. Segue tua viagem. Deus te abençoe. Vai. Ele não está interessado. O coração duro, fechado, indisponível para a semente. E como é que o coração se endurece? A expressão à beira do caminho, para nós é a beira da estrada, né? Para nós é uma trilha, uma estrada, uma BR, e no ladinho. Só que, lembra, nós estamos falando de lavoura. Nós estamos falando de plantação. São muito poucas as áreas de plantio que têm uma estrada no meio. São muito poucas as granjas que têm uma estrada que corta essa granja. Então, de imediato nos vem à mente essas áreas de plantio que tem ali na beira da BR. E aí o semeador vai lá dentro da BR, mas atira vem até a BR, e daí os passarinhos comem. No contexto original, não existiam essas divisórias que nós temos hoje nas fazendas, nas granjas, passam a cerca, botam um marco aqui. Como é que era dividido o meu lote, do lote do Cláudio, do lote do Luiz, do lote do... Era por onde se caminhava, não se andava na área de plantio, justamente para não prejudicar. Então, se o vilarejo onde os agricultores moravam é aqui, e o primeiro lote é do João, o segundo do Pedro, o terceiro, eles tinham que passar um por cima do lote do outro até chegar no último. Não é como nós temos, tem a tua fazenda, tem a tua área, tem a tua terra, constrói a tua casa, mora lá, faz uma estrada que sai numa estrada principal e te leva para a cidade. Não, todos moravam na cidade porque eles precisavam se proteger, eram vilas, eram aglomerados de pessoas, e aí todos iam juntos para seus lotes e cada um daí plantava na sua área. Final da tarde vinham se recolhendo, todo mundo, um protegia o outro, um ajudava o outro. Isto gerava esses trilhos por dentro da zona de plantação, e para não se perder terra, não se perder planta, sempre pelo mesmo caminho. Por óbvio, aquele caminho ali acabava endurecendo, acabava compactando a área, mas era uma faixa pequena. Era menor o prejuízo todos caminharem na mesma faixa do que um pelo meio, um pelo lado, outro pelo outro lado. E aí iam pisotear, iam amassar muito mais plantas do que se todos caminhassem. Não tinha como não cair semente ali naquele torrão duro, naquele terreno duro. E aquele terreno duro era necessário existir. Eles precisavam se deslocar de um lote para o outro, da cidade para a lavoura. Só que acabava perdendo aquela faixa de terra que não ia ter utilidade para o plantio, não ia frutificar ali. Isto significa aquele coração que tudo que entra pelos ouvidos
ou pelos olhos, no final vai para o coração. Para esses corações endurecidos, entra aqui, sai aqui. Temos até um ditado, né? Entrou no ouvido, saiu no outro. A gente olha, mas não vê. A gente enxerga, mas não dá atenção. Não quero conversa com isso. Não me serve o teu assunto. Para não sermos o coração endurecido, nós precisamos ser cuidadosos, muito cuidadosos, com aquilo que nós permitimos que ande no nosso coração. Justamente para não gerar esse trilho duro. Justamente para não compactar o solo fértil do nosso coração. E neste solo, à beira do caminho, Jesus disse que as aves do céu vinham e comiam a semente. E as aves do céu, na nossa vida, representam aquilo que anda ao nosso derredor, que nós não podemos controlar, mas que nos tiram a palavra de Deus, nos tiram o que nos foi plantado. A mídia, as notícias, os eventos. Quantas vezes nós nos bloqueamos para a palavra de Deus porque ouvimos dizer que aquilo não está certo, vemos num jornal ou numa revista ou na televisão que não é assim que tem que ser, não é assim que nós devemos proceder, porque nós temos que fazer como os outros fazem. Ou deixamos de nos expor à palavra de Deus porque vai ter hoje, Mauro não vai ficar bravo comigo, carreteiro lá na Semana Farroupilha. Posso falar porque já passou, né? O evento nos rouba a palavra de Deus. Algumas vezes, a ideologia, a forma de pensar do grupo em que nós estamos, endurece o nosso coração. Isto é muito perigoso. Isto é muito, muito, muito perigoso. Nós deixarmos entrar no terreno do nosso coração coisas que vão endurecer o nosso solo. Segundo tipo de solo que Jesus orienta aqui e nos ensina é o solo pedregoso, cheio de pedra. Significa o coração raso. Esse solo representa o ouvinte que se deixa levar pelas emoções. Vem um pregador, uma palavra forte, uma palavra profunda, uma palavra que mexe nas emoções, a pessoa vai às alturas, sai do chão, sai das tamancas, e aquilo chega a transformar o seu momento ali, mas não passa de um momento. Ele rapidamente responde a mensagem, mas o seu interesse diminui cada dia um pouquinho. É o legítimo, nós chamamos fogo de palha. É só encostar um palito de fósforo ali, mas assim como ele pega rápido, ele morre rápido também. Aos pouquinhos vai se afastando da palavra e ela não permanece no coração. Muitas partes da Terra Santa lá de Israel
é possível a gente encontrar um substrato, uma camada de pedra calcária e por cima dela uma fina camada de solo fértil. Tu olha aquela terra, aqui vai dar uma produção grande. Passa a mão, dá uma cavocadinha, 10 centímetros ali, pega uma rocha calcária. Nesse tipo de solo, a semente brota. Brota e cresce rapidamente. Mas como a raiz não se aprofunda, o sol bate em cima e essa planta murcha e seca. O sol representa exatamente aqueles testes, aquelas provas, aquelas provações que vêm para nós cristãos, nós que entendemos a fé cristã, que recebemos a palavra de Deus, e ela vem justamente para provar a nossa fé, para provar a profundidade das nossas raízes. Ela vem para saber se logo abaixo, no terreno do nosso coração, não está uma rocha calcária. Se o nosso preparo do solo foi bem feito a ponto de termos espaço para dentro do nosso solo do coração, para a raiz se aprofundar e poder trazer força para a planta que está para fora. Se nós pensarmos no sol, o sol faz muito bem às plantas. Mas se elas tiverem raízes, porque se não tiver, queima. A perseguição pode aprofundar as raízes de um verdadeiro cristão, mas vai expor a superficialidade de um falso cristão. A provação no verdadeiro cristão vai produzir frutos, vai aprofundar, vai te levar a maior intimidade com Deus, vai te levar a um relacionamento mais forte com Deus. Num falso cristão, num cristão de aparência, num cristão superficial, ela vai simplesmente expor essa superficialidade. Não tem onde ele se firmar. Terceiro tipo de solo é o solo espinhoso, que representa o coração cheio. E esse solo, esse coração, ilustra exatamente a pessoa que não se arrepende, nem elimina as coisas que impedem a colheita. Tem solo suficiente para a raiz se aprofundar, tem nutrientes suficientes, o solo está adubado, está fofo, está preparado, só que não há espaço para a semente crescer. Tem muita coisa. Não foi removido aquela vegetação nativa, não foi removida a cobertura vegetal que já tinha no solo antes da semente cair. Não foi arado, não foi gradeado esse solo. Ele é fértil. Tem até coisa demais nascendo nele. Esse é o coração do solo espinhoso. A planta está no lugar lotado. Consequentemente, o fruto fica sufocado. Esses tempos nós estávamos conversando a respeito dos alimentos orgânicos. E aqui no
nos colonos, ali no assentamento, tem alguns que se dedicam exclusivamente à produção de alimentos orgânicos. Uma das técnicas para a produção desse alimento sem agrotóxicos, sem precisar veneno, é justamente plantar e deixar que a vegetação nativa cresça. Mas tem que ser controlado. Não pode deixar o mato, o inso, sufocar a planta. Então eles limpam ao redor só da planta e deixam o mato crescer para proteger aquela verdura, aquele legume. Só que a concorrência tira a força da terra e os legumes dão menos robustos. Então, a cenoura, por exemplo, ela não chega a ser aquele cenourão que a gente está acostumado aí no mercado e ver aquele molho com cenouras com 20 centímetros de comprimento, uma cenoura bonita. Não, é uma cenoura um pouquinho mais raquítica, mas não tem agrotóxico. Tem outro sabor. Às vezes nós queremos ser este crente de solo pedregoso. Botamos a semente, deixa ela frutificar, mas qualquer frutinho que ela dá já está bom. Faz aquela salada de fruta, um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra. Sufoca a palavra de Deus, sufoca o fruto do Espírito. E aí as preocupações, as riquezas, os prazeres da carne, o lazer, as amizades. Tem um isso aqui que é fantástico, acabar com a palavra de Deus, apagar, sufocar o fruto do Espírito em nós, a opinião dos outros. Mas o que os outros vão dizer? Eu tenho vergonha. Isso nem digo muito lá no meu trabalho que eu sou crente, porque eu não sei como é que eles vão receber isso. Não sei o que eles vão pensar de mim. Se é aquele inso que sufoca a semente. Até tem um fruto embaixo ali, mas bem mirradinho, bem minguadinho. A necessidade de aceitação no grupo, o medo da solidão, a vergonha, o orgulho, o modismo. Essas coisas são as ervas daninhas que, num jardim, impedem que a semente seja frutífera, ou que o fruto se desenvolva tudo que poderia se desenvolver. Solo é fértil, solo é altamente produtivo, mas não há esta limpeza, esta seleção das plantas que são frutíferas com as que são danosas ou que são daninhas. É aquilo que nós chamamos de crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Tem algum Raimundo aqui? Se tiver, me perdoe de antemão. Não é o seu nome, mas é a figura, a ilustração. Conforme o ambiente que tu tá, tu é uma coisa. Dependendo, é outra. Crente camaleão, boa, mais uma. Se molda o ambiente, né, para se proteger. Então, se está no meio de uma roda de futebol, lá libera o palavrão, libera a briga, libera as emoções negativas, porque lá no futebol pode. Lá não precisa ser crente. Não, aqui na igreja não. Aqui na igreja, a paz do Senhor, irmãos. Que Deus esteja contigo assim como está comigo. Domingo de noite. 2 horas por semana. Bênção. Esse é o solo pedregoso. Alguém
com o coração cheio de outras coisas, chega bem perto da salvação, mas não gera frutos que amadureçam e que sejam frutos úteis. Mas tem o quarto tipo de solo, que é o solo fértil, e representa o coração preparado. Apenas esse tipo de solo é frutífero. E ele ilustra o indivíduo que ouve, o indivíduo que entende, que recebe a palavra dentro de si, que realmente é salvo e prova isso ao produzir frutos pacientemente. Nem sempre o fruto é imediato. O fruto tem o tempo certo da colheita. Ele tem que amadurecer. 1 Tessalonicenses 2,13 nos dá esta direção. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que, sem dúvida, são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que? O terreno fértil. O solo preparado. O solo arado, o solo gradeado, o solo limpo, peneirado a erva daninha. Hoje existem várias técnicas de plantio que não necessitam mexer com a terra do jeito que era antigamente, que tinha que botar o arado e fazer o sulco fundo. Hoje tem secantes, passa o veneno, mata aquela cobertura natural e depois vem o plantio direto. A plantadeira que faz o trabalho, mas é necessário fazer o trabalho. A técnica é diferente, mas o terreno tem que ser preparado igual. Os que creem são aqueles que o terreno está preparado, o solo está fértil. Nem todos produzem a mesma espécie e a mesma quantidade de frutos, mas todos os cristãos produzirão algum fruto como evidência, como prova real de uma vida espiritual. Aí você pode ver cristãos que têm um chamado evangelístico e que o fruto que ele produz é exatamente isto: ganhar vidas para Jesus, trazer outras pessoas, plantar a semente em outros corações. Tem outros que o fruto deles é contribuir de alguma forma para a obra de Deus, seja através de serviço, seja através de ensino, seja através da contribuição financeira, seja através de boas obras, de obras sociais, seja através de palavras de revelação, de profecia, seja desenvolvendo um caráter cristão, seja louvar a Deus como grupo de louvor. Cada um vai frutificar de acordo com a semente que está plantada, com o dom que Deus lhe deu. Mas é este fruto que nos identifica como solo fértil. É o resultado que sai do nosso coração que nos identifica como produtivos. Jesus não se impressionava com a grande multidão. Aquela multidão que o seguia, aquele número de pessoas tremendo, grande, maravilhoso, que para nós
pregadores, casa cheia, preguei numa igreja de 1000 pessoas, não, eu tive o privilégio de pegar num estádio cheio, lotado. Quantos frutificaram? Jesus não se deixava impressionar pelas multidões, porque ele sabia que a maioria das pessoas que ali estavam ouvindo não estavam recebendo a palavra no coração. E pelo contrário, foi justamente as pessoas que ouviram ele falar que o condenaram. As pessoas que estavam ali recebendo a palavra aqui, mas mandando para cá e não para cá, que levaram ele para a cruz. Ele não se impressionava com multidões. Ele conhecia o coração. Ele conhecia o tipo de solo de cada um. O Filho de Deus apresentou essa parábola justamente para encorajar os discípulos no ministério que eles exerceriam logo ali, quando Jesus não estivesse mais com ele. Mas também ele ensinou essas parábolas para nos encorajar. Muitas vezes, diante das circunstâncias, nós somos beira de caminho. Isso é muito comum quando nós recebemos uma palavra que não é uma palavra que está dentro do estatuto da nossa igreja. Não, na minha igreja não é assim, nós nos fechamos. Isso não quer dizer que a palavra esteja errada. Não, mas eu fui criado numa denominação que não era assim. Nós, mesmo sendo cristãos, somos solo duro. Outras vezes nós somos solo pedregoso. Recebemos a palavra, saímos daqui domingo à noite, glória a Deus, aleluia, mas na segunda-feira já deixamos as preocupações do mundo revolver tudo e nos arrancar. Outras vezes nós somos solo espinhoso. Até recebemos a palavra, mas não limpamos ao redor. Não acabamos com os insos que contrariam aquela palavra. Não arrancamos as plantas daninhas que sugam as forças daquela palavra. E o nosso fruto é minguadinho. Até tem uma cenourinha ali no meio, mas não dá uma salada. Não é suficiente. Aí nós vamos para a célula, recebemos uma palavra, foi bom. Mas no outro dia, depois da célula, já não estamos mais preocupados ou deixando aquela palavra mexer conosco, frutificar e alimentar o nosso terreno. E quem escolhe o tipo de terreno que nós somos, eu escolho por mim e você escolhe por você. Só tu sabe dizer que solo é o teu coração. Quando nós olhamos a quantidade de pregações, de ensinos, de testemunhos da palavra de Deus, todos os dias tem muitos pregadores, muitas pessoas testemunhando, testificando do poder, do amor, da graça de Deus. Se pensarmos no ano, então, uma quantidade quase que incontável de ministrações à nossa disposição. Quando nós pensamos nesse número tão grande de pregações, nós estranhamos por que a colheita é tão pequena. Se falarmos aqui em pessoas que ministram a palavra de Deus, que está disponível aí nas redes sociais, nós vamos ter grandes pregadores que fazem vídeos diariamente, pregações diárias, e nós podemos passar o dia todo escutando pregações diferentes. Por que isso não frutifica? Por que isso não
não dá uma colheita abundante? Por que todo o Brasil, toda a nação brasileira, por que o mundo todo não se converteu ainda? Se tem tantos pregadores, a culpa não é do semeador e nem da semente. A semente é altamente germinativa. O poder de germinação dessa palavra, dessa semente é muito alto. O problema está no solo. Porque as sementes estão aí, sendo lançadas. Os semeadores são muitos, mas os solos não estão preparados para receber essa semente. Muitos homens não submeterão o seu coração a Deus. Muitas pessoas não se arrependerão e tampouco vão receber a palavra de Deus para serem salvos. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus volta quando todos ouvirem a palavra e não quando todos se converterem. O próprio Senhor Jesus já sabia que havia solos que não estavam preparados para frutificar. Mas aqueles que receberem a palavra, receberem a semente, deixarem essa semente frutificar, vão ver em suas vidas o cumprimento das promessas de Deus. E promessa de Deus é fato consumado. Não é uma possibilidade. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui expostos à sua palavra, cada um de nós com o nosso coração como um solo, e queremos que o Senhor use o seu arado, a sua grade, prepare o solo do nosso coração de tal forma que ele seja solo fértil, a semente caia, o Senhor gradeie novamente, cobrindo essa semente, protegendo essa semente, e ela frutifique em nossas vidas. Palavra de Deus, nós não queremos apenas ouvi-la por desencargo de consciência para cumprimento de uma obrigação, ouvi-la apenas porque não tem outra coisa para fazer, a não ser vir para o culto domingo à noite, ir para a célula no dia de célula, e essa semente caiu no nosso coração, mas não encontrou um terreno preparado. Precisamos da sua ajuda. O Senhor é o agricultor, o Senhor pode preparar qualquer tipo de solo. Onde estiver duro, cala fundo o arado, remove esses torrões, amacia esse solo, Pai. Terreno pedregoso, o Senhor pode tirar essas pedras sim. Se for uma camada muito fina de solo fértil, o Senhor pode remover, revirar, o Senhor pode adubar, o Senhor pode fazer com que a camada pedregosa embaixo se torne um terreno fértil. Se for cheio de espinhos, Pai, o Senhor pode remover esses espinhos. O Senhor pode passar um secante nessas ervas daninhas para que os frutos sejam expostos e tenham alimentação necessária para serem frutos vistosos, frutos que agradem ao Senhor. Nós lhe damos a liberdade, lhe damos toda a liberdade para o Senhor preparar o solo do nosso coração. E já temos, Pai, algumas coisas que precisam ser tratadas como um milagre.
alguns pedregulhos, alguns insos, alguns torrões, que só o Senhor, como agricultor competente que é, pode remover do nosso coração. Necessidades, anseios, ansiedades, preocupações, que só o Senhor pode fazer e, portanto, nós qualificamos e classificamos como milagres. E agora o Senhor está sondando o coração de cada um de nós e sabe de que milagres eu estou me referindo, a que milagres eu estou me referindo. E a nossa fé, Pai, nos leva a crer que o Senhor vai fazer aqui e agora, nesse instante, os milagres que estão sendo pedidos para o Senhor. Porque a nossa fé nos leva a ter a certeza, a convicção de que se é milagre é para o Senhor e nós entregamos nas suas mãos. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? É Ele que merece a honra, a glória, o louvor, a adoração, a exaltação. É Ele que opera os milagres na nossa vida. É Ele que muda, que transforma, que liberta, que cura. É Ele que cuida de ti melhor do que tu mesmo. Amém? Pastora quer dar um recado? Então, por favor. Aí não quer subir. Só um recadinho. Nós vamos fazer o chá de mulheres no próximo sábado, tá? Para que esse chá? Para a comunhão das mulheres plenitude, amém? Podemos convidar mulheres de fora, se for com o objetivo de pessoas que, para convidar para a célula, que esteja já visando essas pessoas, não é com motivo de trazer pessoas de outras igrejas, mulheres de outra igreja, tá? Para nós termos uma comunhão, o que vai ser necessário? Cada um trazer um pratinho de salgado ou doce, tá? Nós vamos fazer um chazinho, vai ser sábado às 16 horas, tá? Já reserve essa data, tá? Se tem mulheres da igreja, não teve aqui hoje, nós vamos divulgar nas nossas células, tá? Avisem, tá? As mulheres plenitude, que talvez estão um pouquinho, não teve aqui, avise, lembre, tá? É para nós termos um momento de comunhão, para nós reativar a nossa fé, amém? Tá? Não esqueça, próximo sábado, às 16 horas, aqui na igreja. Tá? Não esqueça de avisar, de trazer uma coisa